No início dá muito prazer e com o tempo o comportamento de vício se torna automático e não dá mais prazer. Alguém pode me falar? Eu vou dar um exemplo para a gente, vou contextualizar para a gente entender o sentido. Por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente, uma criança que foi maltratada pelos pais, uma criança que foi rejeitada, ela vai chegar na adolescência muito perturbada, assim, triste. Então, ela vai encontrar, com muito trauma, ela vai encontrar, por exemplo, no álcool, entre os amigos, uma forma de ficar feliz, como pegar uma mina, se descolar. Mas lá no fundo ele não tratou, ele amorteceu, nunca pensou nisso, nunca entendeu que ele é uma criança mais triste porque foi violentada, porque o pai batia na mãe, ele nunca parou para estudar isso, ele nunca se conheceu. Ele só sabe que ele é triste, nunca parou para entender o porquê que ele é triste. Aí ele começa a usar o álcool e vê que o álcool dá alegria. Então ele diz, cara, então eu vou ficar usando isso porque isso me dá alegria. O nosso cérebro, ele sempre vai trabalhar na nossa cabeça para nos ajudar a sobreviver. Ele é uma dádiva de Deus para nos fazer sobreviver nesse ambiente. A primeira coisa que o nosso cérebro faz para a gente sobreviver é nos dar raciocínio para nos dar comida, habitação e proteção. Quando a gente tiver isso, aí ele vai dizer, pronto, agora você pode procurar uma parceira, as outras necessidades, as emocionais. A primeira coisa que ele quer é as biológicas e depois as emocionais. Então, uma criança, vamos dizer que ele já teve as necessidades biológicas satisfeitas. Então, ele está com as emocionais, que ninguém nunca ensinou, nunca trabalhou por satisfazer. Está tudo na mente dele, muito louco, tudo desorganizado. Isso. Ele precisando organizar isso sem saber como, ele encontra o álcool, fica feliz e ele diz, pronto, então toda vez que eu estiver triste eu não preciso pensar no problema. Eu só bebo e vou ficar feliz. Vai chegar uma hora que o cérebro dele vai dizer, cara, mas tu não está resolvendo o problema. Aí, por quê? Até a gente viu que lá no próprio sistema nervoso central, aquela droga, o sistema nervoso central, ele vai estar tipo tendo... eu esqueci o nomezinho. Resistência. É tipo que aquele não vai fazer o mesmo efeito, porque ele vai se adaptando. Aí aquele prazer que dava, ele vai precisar de outra dose maior. Aí o rapaz vai dizer, o menino vai dizer, eita, eu estou tomando essa quantidade de 100 ml, essa quantidade de 100 ml já não me dá mais o prazer porque meu organismo já está adaptado. Aí eu aumento para 200 ml. Aí ele vai ter que aumentar o prazer para dar o prazer para ele esquecer os problemas que está lá no inconsciente dele. Ele vai aumentando. Mas vai chegar uma hora que ele está vendo que aquele prazer não está resolvendo o problema dele. Aí ele vai ter que ir para maconha e assim vai, e ele vai tendo que aumentar o vício dele para dar prazer. Então ele, na verdade, ele está querendo uma forma rápida, ele está numa luz do vício para tentar resolver um problema que ele teria que entrar para dentro dele mesmo, entender ele, um autoconhecimento para se resolver e não tentar achar um substituto que seria o prazer, e sim se resolver. Então, por que é que a droga ela dá esse problema? Porque a droga, na verdade, ela amortece e a pessoa sempre vai aumentar e ela engana. E qual é o ápice da droga? É a overdose. Por quê? A pessoa vai buscar prazer ao ponto que acaba usando uma dose que o organismo não resiste e vem ao óbito. Certo? Eu só tinha começado. Então, qual é a solução? A solução é você ir para a raiz e não se preocupar com o vício, com o desejo em si. A gente vai ver mais detalhado na frente. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em compra. Viciado em compra é a mesma raiz das drogas ilícitas. Ele gasta cada vez mais tempo em dinheiro, até ficar endividado. Uma pessoa que é viciada em aposta, cada vez mais vai pegar apostas mais altas. Uma pessoa que é viciada em pornografia, cada vez mais é um pornô mais intenso. Pessoas viciadas em drogas, cada vez mais doses. A minha droga é comida, cada vez mais comida. Até a obesidade, que eu cheguei a 156 quilos. Uma pessoa viciada em jogos, um jogo mais intenso, com mais dificuldade, por mais tempo.
Porém, a pessoa sempre vai querer mais até um viciado em jogo, um viciado em comida, sempre vai querer mais até ficar fora da rotina social, certo? Meu irmão, tu é doido. E aí, vamos agora tentar entender um pouco como é que isso ocorre em termos de processo, para a gente começar a ver como é que a gente luta contra isso. A droga, ela tem que ter um desencadeador. Quando geralmente a pessoa está cansada, quando a pessoa está triste, quando a pessoa está estressada, quando está com problema, aí vem o desejo. Uma vez só, não tem problema. O problema é a compulsão. Mas aí de início, vamos dizer que a pessoa nunca usou droga, mas está cansado, está triste, aí apresenta para ele uma droga. Aí o que é que a pessoa vai? Usa. Quando a pessoa bebe, vê pornografia, droga, se come, joga, aí vai se liberar dopamina no sistema nervoso central dele. Então, ele vai ter muito prazer. E aí quando surgir de novo a vontade, ou surgir de novo o problema, o cansaço, ele vai lembrar. Me deu prazer, então eu vou lembrar, fazer de novo. Que mal tem? Eu não consigo. E aí ele acha que ele não consegue ser mais forte. Ou eu mereço esse prazer, eu trabalhei demais, eu posso beber. Então isso ele sempre vai recorrendo, vai sempre achar. Então, o X da questão é, quando aparece o desencadeador, é lutar contra a raiz, o efeito desencadeador, e não contra o desejo. É uma coisa que eu sempre tenho comigo. Quando vem as crises de compulsão alimentar, na maioria das vezes, algumas eu cedo, porque eu não tenho controle. É no meu caso. Algumas eu cedo. Porque eu sempre me preparo para não ter crise. Eu luto para destruir o desencadeador dela. Porque eu sei que quando vem a crise, é mais difícil de lutar. Apesar que também tem formas de conter a crise, que a gente vai ver também. É já no caso extremo, do extremo, que eu recorro à compulsão alimentar. Mas por que eu recorro à compulsão alimentar? Por quê? É uma coisa que vocês têm que entender. Eu tenho 31. 30 anos da minha vida, não, 29, eu comecei minha reeducação alimentar com 29. 29 anos da minha vida foi compulsivo alimentar. Então, minha memória é para comer. Eu não vou mudar da noite para o dia minha forma de pensar. É um processo. Então, o problema do tratamento para as drogas é esse. Todas as drogas. A pessoa acha que vai ser feita uma lavagem cerebral, que a partir daquele dia, quando a pessoa decidiu aceitar Jesus, decidiu entrar em um tratamento, nunca mais ele vai recorrer ao comportamento de vício, nunca mais ele vai cair, e se ele cair, aí ferrou, ele está viciado de novo. Não é bem assim. Não é bem assim, é verdade. Por quê? Se eu passei 20 anos da minha vida, 2 anos, 1 ano, o tempo que for, dizendo para minha cabeça que a forma de resolver o problema era recorrendo àquele prazer, não vai ser da noite para o dia que aquele prazer ele vai ser substituído pela forma real. Uma reeducação de pensamento, um replanejamento. Na psicologia chama, eu acho que é reorganização mental. Tem que ter uma reprogramação mental. E essa reprogramação mental tem que ser feita. E quando houver a queda, oxalá que não houvesse. Mas se houver a queda, a pessoa tem que entender que a queda foi um processo e não a perda da guerra. Foi um processo. E não se mergulhar, né? Mais ainda. Por quê? O sentimento de culpa é horrível. Isso. O sentimento de culpa É horrível. De vez em quando, como eu ainda estou nesse processo de mudança para uma vida mais saudável, acontece as quedas, mas hoje eu não vejo as quedas com demérito. E eu nunca consegui fazer reeducação alimentar antes porque eu não tinha essa ideia. Eu começava a fazer dieta, eu fazia 3 meses. Aí depois de 3 meses eu caía um dia, eu achava que eu já estava gordo de novo. Eu já tinha... Assim, teve uma vez que eu perdi 70 quilos. Eu quebrei uma dieta uma vez, eu já achava que estava gordo. E aí engordei tudo de novo. Quebrei outra vez, engordei de novo. Lembra daquela vez? Mas, dessa última vez, quando eu tive que fazer um tratamento psicológico, um tratamento medicamentoso, eu também fiz, também ansiolítico. Quando eu quebrava a dieta uma vez, eu dizia, não, eu ainda estou de dieta.
O problema só foi uma queda pontual. Aí o que é que acontecia? Isso, naquele dia, dependendo ou não, eu me liberava para comer. Mas no outro dia eu acordava como se eu tivesse, aquele dia anterior não tivesse existido. Eu zerava. Pronto, é como se eu tivesse passado um dia anterior, que eu estava de dieta, naquele dia não existia, eu cortei da minha agenda e voltei naquele dia como se eu estivesse começando um dia de dieta e começava a me alimentar normal. Porque às vezes tem gente que diz, eu vou descontar, se um dia anterior eu comi muito, esse dia eu vou comer menos. Não. Eu me alimentava normalzinho. Eu fui entendendo, e eu não engordava, eu comia muito, e no outro dia eu comia normal, e quando eu ia me pesar eu estava com um pezinho normal, fazendo atividade física normal, eu não aumentava na academia da atividade física, e fui entendendo que o nosso organismo, ele tem problema com os excessos, e não com as quedas esporádicas, uma vez perdida. Então, gente, cair uma vez não tem problema, o problema é a rotina diária da queda.